O incêndio foi nesta casa, na quadra 45 do conjunto Bela Vista 1. O fogo atingiu a cozinha. O forro conteve a fumaça e elevou a temperatura no local. Os vizinhos ajudaram na contenção. O bujão estava um fogo bastante alto, mais ou menos 2 metros de altura, e o fogo já estava pegando o teto já. Já tinha queimado alguns eletrodomésticos, por exemplo, a geladeira tinha pegado fogo, parece um micro-ondas. No momento do acidente, um adolescente de 14 anos estava sozinho em casa. Ele foi quem veio à rua em busca de socorro com os vizinhos, relatando que a mangueira do botijão de gás havia se soltado. O corpo de bombeiros chegou em menos de 10 minutos. As chamas foram contidas antes de chegarem a outros cômodos. Ninguém se feriu. Corrigindo aqui, acidente no Bela Vista 2 e não no Saci, como eu falei antes. E impressionante essa criança, né, que teve, eu não sei se a idade dele... 14 anos. 14 anos, mas já é um adolescente. Mas percebeu, teve né? a ação, né, de chamar alguém, pedir para socorro e evitou uma tragédia Pois maior. é, primeiro a sensibilidade, né, de perceber que o gás estava um vazando. cheiro estranho. E segundo, a agilidade de pedir socorro. Pedir socorro. E ajuda, ele salvou a pátria aí. Salvou, viu? Evitou um acidente grande. Evitou, realmente. Olha, e vamos saber agora sobre essa questão aí do gás. Como é que as pessoas devem fazer para ter atenção e cuidado para que não ocorram acidentes como esse que a gente acaba de mostrar? É o Vinícius, está lá no Corpo de Bombeiros, Vinícius Weiner. Atenção, Vinícius. Boa tarde. Oi, Amadeu, boa tarde. Quem vai nos ensinar a fazer essa prevenção, a tomar esses cuidados e evitar esses tipos de acidentes que a gente viu agora é a Major do Corpo de Bombeiros, Nájila Nunes, ela que já está aqui com a gente. Major, boa tarde. A senhora viu esse acidente, ele poderia ter sido evitado? Boa tarde. Com certeza, a maior parte desses acidentes com o GLP, eles podem ser evitados. São pequenas precauções que nós tomamos desde a aquisição da botija até a instalação e utilização dele. Major, então vamos mostrar na prática como é que funciona essa questão da prevenção, o que as pessoas que estão em casa podem fazer para evitar acidentes como esse. A gente já está aqui com esse botijão, olha só, Amadeu, a Major trouxe esse botijão aqui para a gente e ele foi preparado para a gente aprender um pouco mais em relação aos cuidados. Major, o que está errado nele, por exemplo? Aqui? Olha, vamos começar pela aquisição. Você deve adquirir essas botijas somente em locais autorizados para essa revenda e não em locais de revenda clandestina não autorizados. Esse botijão ele não deve ter nenhuma avaria, deve estar totalmente em perfeitas condições, sem amasso, sem ferrugem, né? Outra coisa, você observa o registro do botijão de gás na instalação. Você tem que observar se ele está dentro do prazo de validade, porque o registro do botijão tem um prazo de validade que deve ser seguido e não pode estar amassado. Que nós podemos observar aqui que ele tem um prazo de validade de 5 anos no próprio registro. O registro é esse aqui. A mangueira também deve estar dentro do prazo de validade e que você pode observar na própria mangueira. Aqui, ó, vem dizendo todas as especificações da mangueira, inclusive o prazo de validade, que aqui já está vencido, valia até 2011. Então isso pode ser perigoso. Com certeza, isso pode causar um vazamento do gás nessa mangueira. Outra coisa, a instalação dessa mangueira não deve ser feita passando por trás do botijão de gás, porque quando o forno é ligado, pode vir a aquecer essa mangueira, causando um derretimento e, consequentemente, vazamento e um incêndio. Esse botijão deve ser instalado preferencialmente fora da cozinha, em local aberto e protegido dos intempéries. Quem mora em apartamento deve fazer o quê? Certo, no apartamento, nesses apartamentos mais novos, o gás de cozinha, ele já é geralmente canalizado. Quando não for permitido que esse gás de cozinha seja canalizado nos apartamentos mais antigos, você deve colocar em local aberto e não em alguns armários, como algumas pessoas preferem por estética, botam a botija dentro do armário, deixando esse botijão confinado. Se houver um vazamento de gás, esse gás vai ficar confinado e qualquer centelha vai causar uma explosão. Então, o ideal é que ele fique em local aberto,
um pouco distante do fogão para ficar longe das chamas e não ter nenhum perigo desse gás entrar em contato com alguma centelha e vir ocasionar as chamas. Major, e no caso de um vazamento, o que fazer nesse momento? Bom, no caso de vazamento sem chamas, sem fogo, você pode transportar esse botijão de gás para um local aberto, fora da sua residência, para o quintal, qualquer local aberto e sem deixar o botijão deitado. Porque se você deitar o botijão, ele vai, na forma líquida, derramar, o que a concentração dele vai ficar maior, causando maior risco de incêndio. Então, deixar ele num ambiente aberto, simplesmente vazando, não tem risco nenhum. E ligar para o fornecedor para que seja efetuada a troca imediatamente. Nesse botijão aqui, Major, a gente está observando também que ali na mangueira, próximo àquele canal ali de ligação, ele está sem as pessoas chamam de presilhas, de prendedor de segurança. É perigoso também, a gente percebe aqui, nessa parte, que somente a mangueira, olha só, ela está sem esse protetor, né, que é o que prende a mangueira. A gente pode usar dessa forma ou não? Não, não é recomendado essa forma de utilização, está incorreta. Deve haver a braçadeira nas duas extremidades, justamente para evitar o risco dessa mangueira ser deslocada, sair do local e haver também um vazamento de gás. Quando a gente sai de casa, a gente deve deixar aquele botãozinho lá desligado, para cima, levantado ou não? É outra atitude de segurança que as pessoas não se atentam para isso. Quando você vai dormir, quando sai de casa, ou mesmo quando termina qualquer procedimento com esse GLP, você deve desligar esse registro. Ele só deve estar ligado quando em utilização. Isso evita vários acidentes. E mais, alguma dúvida, Amadeu? Vinícius. Oi. Vinícius, na verdade a prioridade aqui é para a Eli Lopes, que é dona de casa. A senhora tem dúvida, dona Eli? Pois não. Sempre quando a gente, quem não tem o gás canalizado, Major, que vai trocar o botijão em casa, faz alguns testes para ver se está vazando. E principalmente no interior do estado, costuma se fazer com sabão, a esponja do sabão, para ver se sai bolha. Isso é correto? É possível que veja se está saindo gás dessa forma? Como é que a gente deve proceder? Olha, a forma correta de verificar se há um vazamento de gás na botija não é colocando o sabão em barra, porque se você colocar o sabão em barra, como algumas pessoas fazem, você vai neutralizar o cheiro do gás que é colocado especificamente para detectar vazamento de gás. Então você não vai conter o vazamento, ainda vai neutralizar esse cheiro, impossibilitando de você identificar. O correto é você pegar água com aquele sabão líquido e pegar uma esponja e com essa esponja jogar a água em cima da botija. Se borbulhar, aí você vai verificar que há um vazamento. Major, e a pasta de dente também que muita gente usa? Não, também não é correto. A única forma correta é essa que eu falei, com uma esponja embebida em água com sabão líquido. Ok, então, mais alguma dúvida, Eli? Só um pouco aí, Vinícius. Agora sou eu, porque o Galego fez um questionamento e eu fiquei curioso. Acender com isqueiro, riscar um fósforo perto para saber se está vazando, é perigoso? Olha, você vai descobrir de uma forma bem trágica que não é correto. Aliás, é totalmente proibido. Como você vai verificar se existe um vazamento de gás com fogo? Você vai estar se acidentando, provavelmente, causando uma queimadura grave. Tá ok. Só para finalizar, a senhora deu uma aula, obrigado, Major. Só para finalizar, como é que o consumidor reconhece se o botijão está legal, se não está, logo na compra? Dá para perceber? Como é que faz? Tem que comprar só no revendedor oficial? Comprar em mercearia é complicado? O que a senhora aconselha, Major? Olha, não é, como eu disse já no início, não é aconselhável comprar em locais não autorizados. Esses locais, eles têm que ser autorizados, já há uma garantia maior de que essas botijas estão acondicionadas corretamente. Logo na compra você pode observar se a botija tem alguma avaria, se tem ferrugem, se está amassado. Se tiver amassado ou enferrujado, você não deve adquirir. O lacre dele não pode estar rompido e também ele tem um selo de segurança. Aí é uma das explicações da
da Major Nájera Nunes. Só lembrando para quem está em casa, quem passar por uma situação dessa ou alguma emergência, urgência, só ligar para o Corpo de Bombeiros no número 193, qualquer momento, né, Major? O Corpo de Bombeiros está sempre aí pronto para atender a população. Com certeza, apesar de a atuação na contenção desses vazamentos serem bem simples, se você não souber, tiver medo, o aconselhável é imediatamente ligar para o 193, que nós temos sempre equipes de plantão para atender a população 24 horas. Obrigado pela entrevista. Amadeu, Eli, com vocês. Obrigado, Vinícius. A Major também. Olha.